o tema que há algum tempo eu vinha pondo de parte para apresentar neste dia, pois é o da revelação final de Jesus Cristo e o meu propósito é deixar com cada um dos estimados irmãos uma visão global, uma visão panorâmica do livro do Apocalipse, da sua mensagem do princípio ao fim, nos seus traços gerais, e assim vos encorajar a pegar neste livro e lê-lo, porventura numa semana. Eu comecei há alguns dias, no princípio da semana passada, a ler as cartas paulinas, desculpem, a ler as cartas paulinas e a ler uma por dia. E Deus tem abençoado muito a minha vida através destas leituras. Terminarei naturalmente a leitura chegando ao livro do Apocalipse e vou esperar lê-lo também num dia. Mas não pedia um esforço tão grande da parte dos irmãos que ao menos fossem lendo à volta de 3 capítulos por dia, mas que o lessem todo depois desta nossa meditação, que de facto nos chama a atenção para uma realidade muito forte e profunda que atravessa as profecias, que está mais claramente no profeta Daniel, capítulo 9 e capítulo 12, que está, enfim, no último sermão de Nosso Senhor Jesus Cristo, na quarta-feira da Semana da Paixão, que está no apóstolo Paulo e Pedro e em praticamente todos os livros de maneiras diversas. Revelação final de Jesus Cristo. Afinal, a palavra Apocalipse significa revelação. É verdade que muitos hoje se interrogam sobre o sentido da vida e o rumo da história. Para existencialistas como Jean-Paul Sartre, a vida e a história não fazem qualquer sentido. A esperança é um mito, uma ilusão. O desespero e a morte é a única saída, diz ele. Mas este mundo teve um Criador e tem um Senhor. Terá um desígnio final de glória e desolação, de glória para uns, de desolação para outros. E é necessário, de facto, que todos estejam preparados para aquele grande e glorioso dia. Preparados para o seu encontro, para o nosso encontro com Deus. Não dá para entender como tantos ditos cristãos duvidam da revelação de Deus no Apocalipse. Um só vírus faz estremecer o mundo e ocupa meses a fio todos os meios de comunicação. Mas uma narrativa profética com tanta clareza e rigor, como é a revelação de Jesus Cristo no Apocalipse, poucos dão atenção. É de facto imperativo que os homens corrijam o rumo de destruição moral e espiritual que temam em seguir, e que adiram a uma ética de valores morais e espirituais, que os alinhem de vez com os desígnios do seu Criador. Este vírus é mais do que um sinal do fim dos tempos, porventura, da vinda gloriosa de Jesus, da redenção final da sua criação. É também uma oportunidade única para nos recentrarmos em Cristo e para, de facto, recentrando-nos em Cristo, anunciarmos com ousadia a boa nova da salvação. Eu convido os irmãos a dirigirem comigo um olhar atento sobre esta obra maravilhosa, não só porque é a palavra final de Deus na Escritura e pode ter algo a ver com os tempos que vivemos, mas também porque é um dos livros mais fascinantes do Novo Testamento. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo em toda a sua glória e contempla no seu todo uma síntese de todas as profecias bíblicas. Eu queria convidar-vos, irmãos, a ler agora o capítulo 1 do Apocalipse, dos versículos 1 a 8, como indicava. Diz assim este texto da Palavra de Deus:
revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Revelação de Jesus Cristo. Revelação, a primeira palavra-chave deste livro. Revelação feita por Deus acerca do seu Filho Jesus Cristo e transmitiu por João às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, que serão mais do que a representação daquelas 7 igrejas históricas e poderão representar cada uma delas uma faixa de igrejas que se espalham pelo mundo e cada uma delas também uma fase histórica da história do cristianismo desde as suas origens, tendo na dimensão final desta história a apostasia que representa a igreja de Laodiceia. Como dizia, o Apocalipse relata os tempos do fim. Contém verdades até aqui ocultas, e o seu tema central é Jesus Cristo. Tem muito de profético e de apocalíptico, mas é, acima de tudo, uma cristologia. Por um lado, é um dom do Pai ao seu Filho amado, na medida em que o Pai o exaltou soberanamente e lhe devolveu a glória que tinha com ele antes que o mundo existisse. Por outro lado, é a revelação que o próprio Filho dá de si mesmo a João nas 5 visões que desvendam a sua vida e obra no fim dos tempos. Visões de Cristo na glória, Cristo na igreja, Cristo no mundo, Cristo na conquista do mundo, Cristo no fim da história. João dirigiu o Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. Enviou-o da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e dedicou-o, diz o texto, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, àquele que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Versículos 5 e 6 da leitura feita. É a revelação gloriosa de Cristo na conquista final do mundo e na instauração do seu reino eterno. João descreveu as visões que recebeu de Deus. Temos isso no capítulo 1, 19 a 20. Começando por dar voz às cartas que Jesus endereçou às 7 igrejas da Ásia, capítulos 2 e 3. E depois de retratar Jesus como juiz eternamente vivo, presente
e protetor das suas igrejas, entra na revelação das visões que teve, narrando em sequência dramática o clímax dos eventos finais. E temos isso tudo a partir do capítulo 4, versículo 1, até ao final, praticamente, do livro, no versículo 5, do capítulo 22. João começa por ter uma dupla visão. A visão de Deus Pai, sentado no seu trono nos altos céus, trono a partir do qual preside aos destinos do universo e recebe o louvor de todas as suas criaturas. Capítulo 4, 1 a 11. E a visão de Jesus Cristo, que como Cordeiro de Deus, toma em suas mãos o rolo selado dos decretos divinos sobre o destino final da criação. Capítulo 5, versículos 1 a 14. A abertura dos 7 selos revela os juízos de Deus sobre este mundo rebelde. Capítulo 6, 1 a 15, para começar. Mas o 6º realça também a visão dos santos glorificados, o que temos no capítulo 7, versículos 1 a 17. Numa visão relâmpago desta sublime revelação, vejamos, estimados irmãos, o que este último livro da Bíblia nos diz a partir daqui. Em 21 fases consecutivas, abrem-se 7 selos pela mão do Cordeiro, para anunciar os 7 juízos finais de Deus. Os 6 primeiros selos revelam falsa paz, guerra, fome, morte, as orações dos mártires da tribulação clamando por justiça e o gemido clamoroso da natureza no aproximar do fim. No início da grande tribulação é aberto o 7º selo e nele são revelados os últimos juízos de Deus pelo som de 7 trombetas. As primeiras 4 desvendam episódios de horrível destruição. É queimada a terça parte da terra, morre a terça parte da vida nos mares, é envenenada a terça parte das águas, dos rios e das fontes, e é ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Seguem-se 3 ais, anunciados pelas 3 últimas trombetas. Ao som do primeiro ai, uma onda imensa de gafanhotos sobe do abismo e transforma a terra num inferno. Capítulo 9, versículos 1 a 12. Ao som do segundo ai, grande mortandade entre os homens é provocada por 4 anjos da morte. E 2 testemunhas mártires descem do céu a proclamar uma última oportunidade de salvação. Capítulo 9, versículo 13, até ao capítulo 11, versículo 14. Ao som do terceiro ai, após nova pausa de espanto e comoção, desvenda-se uma série clamorosa de visões, que culminam no derramamento de 7 taças com os 7 últimos flagelos de Deus. A primeira visão é a visão da glória de Deus, acompanhada de cânticos de louvor pelas bênçãos recebidas. Deus reina supremo, julga retamente e recompensa justamente. Capítulo 11, versículos 15 a 19. A segunda visão é a da grande batalha final, guerra nas regiões celestes e depois sobre a terra inteira. A guerra que o dragão trava contra a mulher para lhe matar o filho. Guerra que Miguel e seus anjos vencem com grande júbilo no céu e louvor a Deus Pai e seu Filho amado. Capítulo 12, versículos 1 a 18. A terceira visão retrata as 2 grandes tiranias finais que acabam por destruir o mundo. A tirania da besta que subiu do mar, um tirano político universal, quer dizer, um único tirano político a governar todas as nações,
e a tirania da besta que subiu da terra, o último falso profeta, isto é, o anticristo. No capítulo 13, versículos 1 a 18. A quarta visão é a do Cordeiro de Deus e dos santos vencedores, puros e imaculados em adoração. Capítulo 14, versículos 1 a 5. A quinta visão é a de uma sequência de mensageiros celestes que pregam o Evangelho eterno aos quatro cantos da terra e as gravíssimas consequências finais de rejeitar este Evangelho. Temos isso no capítulo 14, versículos 6 a 20. A sexta visão é a de 7 anjos que anunciam os 7 últimos flagelos que vêm assolar a terra. A visão das 7 últimas taças da ira divina, que vão ser derramadas na terra, no mar, nas fontes, nos rios, no sol, sobre o trono da besta, sobre o grande rio Eufrates e pelo ar. Também na destruição final da grande meretriz e das falsas religiões da terra. Lemos isto no capítulo 5, versículo 1, no capítulo 15, versículo 1, ao capítulo 17, versículo 18. A sétima visão descreve a queda da Babilônia, capital do grande adversário, e o clímax da sua ruína completa. Capítulo 18, versículos 1 a 24. No final desta luta horrível desculpem, contra as forças das trevas, Cristo é o combatente triunfante, exaltado e glorificado. Capítulo 19, versículos 1 a 18. A besta e o falso profeta são destruídos na grande batalha conduzida por Cristo. Capítulo 19, versículos 19 a 21. Satanás é preso por 1000 anos e lançado no abismo. Capítulo 20, versículos 1 a 3. E com a segunda vinda de Cristo, os remidos do Senhor ressuscitarão para reinar com Ele durante 1000 anos. Capítulo 20, versículos 4 a 6. Depois do milénio, o diabo é solto e reconfirma toda a sua malignidade. Lançado por fim no lago de fogo e enxofre, ali será atormentado para todo sempre com a besta e o falso profeta. Capítulo 20, versículos 7 a 10. Segue-se a ressurreição dos ímpios para a condenação e o juízo final de Deus. Capítulo 20, versículos 11 a 15. E como lemos, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Também todos aqueles que não foram achados e inscritos no livro da vida do Cordeiro. É impressionante, estimados irmãos, o modo como a narração profética destes trágicos horrores se vai fazendo por fases. E como cada uma dessas 7 fases é ligada por atos sublimes de adoração no céu. Pausas que nos induzem a refletir sobre 3 coisas. Sobre o caráter de Deus e a majestade da sua pessoa, sobre a vida e obra do Senhor Jesus, que pagou na cruz o preço da nossa redenção, sobre o temor e a glória que a Deus são devidos e ao seu Filho, Jesus Cristo. São 7, pois, os atos de louvor que marcam o princípio e o fim da abertura dos 7 selos. O princípio e o fim do toque das 7 trombetas e o princípio e o fim dos 7 últimos flagelos derramados sobre a terra. Com a abertura e a leitura da mensagem por detrás dos 7 selos, nós vemos começar e desenrolar-se a tribulação. Durante 7 anos de tribulação, no 7º selo, com a abertura do 7º selo, como vimos, ouve-se o toque
sequencial de 7 trombetas, anunciando os 7 juízos de Deus. O princípio e o fim do toque das 7 trombetas e o princípio e o fim dos 7 últimos flagelos derramados sobre a terra. E nós verificamos no todo do enquadramento bíblico que o clímax de todo este louvor é a voz de uma numerosa multidão no céu que proclama a redenção final, a perfeita justiça de Deus, o fim último da rebeldia humana, o governo soberano de Deus sobre o universo, as bodas do Cordeiro com a sua esposa amada, que é a Igreja Universal, a universal Assembleia dos Primogênitos, e a vitória cabal do Senhor Jesus sobre os poderes das trevas. Caríssimos irmãos, nós somos tocados por esta mensagem tão singular, sentindo que no clímax da abertura dos 7 selos, a mensagem das 7 trombetas se faz ecoar, e logo a seguir ao som da última trombeta, as 7 taças que derramam 7 flagelos, os 7 flagelos finais sobre a terra. Se os 7 selos representam no seu todo os 7 anos de tribulação e grande tribulação, o 7º selo engloba as 7 trombetas, cuja mensagem é para decorrer nos últimos meses desses 7 anos. E com a última trombeta, o anúncio do derramamento da justiça divina sobre a terra e os flagelos, com o derramamento das 7 taças, que será coisa de breves dias ou horas. Queridos irmãos, como dizia, o clímax de todo este louvor é a voz de uma numerosa multidão no céu. É o fim último da rebeldia humana. É o governo soberano sobre o universo, governo do nosso Deus, o Senhor de todas as coisas. As bodas do Cordeiro com a sua esposa amada, a sua Igreja, e a vitória cabal do Senhor Jesus sobre os poderes das trevas. Leiamos este último cântico de júbilo no capítulo 19, versículos 1 a 8. Capítulo 19, versículos 1 a 8. Leiamos pausada e atentamente. A palavra Aleluia é repetida 5 vezes. Esta palavra Aleluia é uma palavra-chave do louvor, da glória e da majestade do nosso Deus. Diz assim o texto. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Diz o versículo 3. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! Aleluia! E saiu uma voz do céu que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E o versículo 7 acrescenta: Regozijemo-nos
e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O linho fino, sublinha, irmãos, são as justiças dos santos. E quem são os santos? Os santos do Senhor, os santos de todos os tempos, os santos de hoje. Quem são, senão os seus filhos fiéis, os filhos fiéis do Deus Altíssimo, que constituem a sua Igreja viva e verdadeira. O grande final do Apocalipse descreve-nos os novos céus e a nova terra com todo o seu esplendor. A cidade santa, a nova Jerusalém, os residentes da cidade santa e os que ficarão de fora. Capítulo 21 a 8. Descreve-nos também a nova Jerusalém, capital do seu reino eterno, nos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, e em que os remidos fruirão eterna e perfeita comunhão com Deus. Capítulo 21, versículos 22. Capítulo 21, 1 ao capítulo 22, 5. Tuas palavras de exortação às igrejas de todos os tempos temos nós, afinal, bem claras em todo este texto de verdade e superação humana. Uma bênção final encerram, afinal, com uma bênção final este livro. Primeiro, preparem-se para o dia glorioso da vinda de Cristo. Capítulo 22, versículos 6 a 19. Preparem-se para o dia glorioso da vinda de Cristo. Segundo, recebam de Deus o dom da vida eterna enquanto há tempo. E acrescentando mais uma, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O versículo 21. Queridos irmãos e irmãs, a revelação do Senhor Jesus no Apocalipse é uma mensagem poderosa de esperança para as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Que cada um de nós, irmãos, aproveite os tempos difíceis que estamos a viver para nos alinharmos mais com Cristo e ajudarmos quantos pudermos a confessá-lo e segui-lo também. Como diz afinal o grande final deste livro maravilhoso de revelação divina. E leio os versículos 14 a 17 com duas passagens que deixo de parte. Diz assim este texto: bem-aventurados os que purificam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para terem o direito de comer o fruto da árvore da vida e entrarem na cidade pelas portas. O que é que significa isto, queridos irmãos? Que afinal a linha reta do tempo é uma linha curva que se encerra em círculo e em que o fim vai reencontrar-se com o princípio, redimindo o todo e afinal. E assim, nós todos, finalmente, purificando as nossas vestes no sangue do Cordeiro, vamos ter o direito, não por direito nosso, mas por direito divino, por direito de Cristo, por amor de Cristo, pela misericórdia infinita do nosso Deus, o direito de comer o fruto da árvore da vida e entrar na cidade santa, na nova Jerusalém celestial, no paraíso que nos aguarda eternamente, o céu. E acrescenta o texto: fui eu, reparem nestas palavras, irmãos, fui eu, Jesus, que enviei o meu anjo para vos dizer tudo isto acerca das igrejas.
Quem tiver sede, venha. Quem quiser a água da vida, receba-a de graça.